Pessoal, vamos começar agora a aula Estratégias para a Regulação do Estresse e Dieta Alimentar, no módulo Cérebro, Percepção e Estresse. Nós acabamos de ver nas aulas anteriores a relação de como a percepção do estresse influencia, por exemplo, na taxa de mortalidade. Nesse sentido, já vamos começando a construir, espero que isso esteja acontecendo, a maneira como o indivíduo, você, o seu aluno, o seu cliente, vai enxergar as estratégias, os protocolos de treinamento, os cardápios ou os momentos desafiadores e desconfortáveis influenciarão no próximo comportamento que a pessoa ou que você vai ter. Nesse sentido agora, é uma aula muito legal, porque você vai começar também, como eu já dei algumas dicas nas aulas anteriores, como colocar em prática esse comportamento ou essas estratégias. Porque lembre-se, conhecimento sem ação é em vão. É muito importante que você, além de aplicá-las, eu dividi em duas aulas, essa aqui é a primeira parte, teremos a outra parte também, serão, se não me engano, 7 ou 8 estratégias no total, que vocês poderão aplicar no dia a dia de vocês. Show de bola? A primeira estratégia, eu como professor e pesquisador, sempre recomendo para meus alunos em pós-graduação, seja em comportamentos impulsivos, compulsivos, seja na regulação da ansiedade, porque a base, a essência, mesmo hoje muito trabalhado na teoria cognitivo-comportamental, na TCC, ela tem uma raiz, uma essência na filosofia estoica, na parte comportamental. E é claro, naquele pensamento socrático de ter o conhecimento de si mesmo. Porque é em vão as dicas que eu darei aqui, se você não ter esse conhecimento de onde você pode perder o controle. Ah, Matheus, eu não gosto de trabalhar nesse setor com meu amigo, fazer isso e aquilo, porque eu tenho um desconforto, isso me leva a perder a paciência. Você já está tendo uma consciência emocional em relação aos momentos que você pode perder o controle. Isso já é legal, já é um primeiro passo. Então a primeira dica, a primeira estratégia seria a autoavaliação, nós chamamos de autoavaliação emocional. Que seria o quê? Que eu considero que é a mais importante de tudo que você está fazendo na vida. Para controlar o excesso é questionar o que está acontecendo internamente. Veja que é importante esse questionamento, essa autoavaliação, porque isso refletirá nas próximas estratégias. Isso na sua cozinha, na sua casa, ou você nas suas amizades, nas suas decisões. Você questionar internamente o que está acontecendo, ou seja, descobrir as inúmeras razões que podem ter obrigado, né? Porque a gente tem essa tendência de jogar para fora a culpa, externalizar, né? Eu me senti obrigado a fazer isso. A comer de forma exagerada, ficar ansioso ou estressado. Seria, no caso aqui, como já dizia Sócrates, conheça a ti mesmo. Esse é o primeiro passo para como você vai encaixar e não jogar a responsabilidade no seu nutricionista ou não jogar a responsabilidade no seu personal trainer, que eu não estou me adaptando ao treino. Não, muitas vezes é você ter essa questão de... Nós compartilharemos em próximas lives, em próximos conteúdos aqui no curso, o ciclo de compulsão alimentar. Você tem uma vontade de comer, não faz essa autoanálise. O que você faz? Você vai lá e come um alimento rico em açúcar ou em gordura, vai ter a sensação do arrependimento, esse sentimento vai te dar um certo desânimo. O que você faz? Come de novo. Entender esse ciclo com a autoavaliação emocional é importantíssimo para você começar a direcionar os seus comportamentos, ou a dieta do seu aluno, ou o treinamento do seu aluno. Por exemplo, nos momentos que perceber que busca uma frequência em estar comendo algo, olha que interessante. Primeiro faça uma autoavaliação sobre o momento. Isto é, tente identificar se está comendo porque está com fome, a fome aqui no caso fisiológica, se você está com fome, ou se está comendo por motivos contextuais, afetivos, a fome emocional. Foi o que eu acabei de citar nesse rápido ciclo. Nesse ciclo da compulsão alimentar. Estratégia 2. Exclusão da tentação. Olha que interessante. Faça uma avaliação simples e sincera em relação à sua cozinha. Pode parecer que potes coloridos de balas, doces e outros alimentos deliciosos transmitem uma cozinha mais simpática. Sabe aquela cozinha lá, revista de caras? Você chega, potes bonitos, transparentes, coloridos, um doce aqui, outro doce lá. No entanto, ter esses tipos de alimentos à vista
pode conduzir a pessoa a comportamentos automáticos e querer comê-los. Isso aqui é tudo baseado em referências, tá, pessoal? As referências estão aqui. Pesquisas utilizando ressonância magnética funcional, que é o mapeamento cerebral em relação a uma determinada tarefa, quais são as áreas mais acionadas, demonstram que indivíduos com sobrepeso e obesos, ao terem apenas contato visual com alimentos ricos em calorias, possuem uma maior ativação nas áreas envolvidas com o centro de recompensa do cérebro, e aí mais precisamente o núcleo accumbens. Consequentemente, levando o indivíduo a ter um maior desejo pelo alimento e inclinação ao comportamento impulsivo. Olha que interessante. Só o contato visual. Então, o que fazer? Uma dica seria manter os alimentos tentadores, sejam eles açucarados, biscoitos, batatas fritas, o que seja, fora do alcance visual. Assim, uma ótima ideia seria guardá-los no armário ou na despensa. Veja, são ações simples que possivelmente aquela pessoa não percebe no dia a dia dela. E a sua função é começar a tornar isso consciente, porque ela vai excluindo esses gatilhos alimentares para quando ela se sentir com uma fome emocional e não uma fome fisiológica. Entende? Vai ficando menos complexo o entendimento quando temos aquela primeira estratégia, a autoavaliação em relação ao contexto. Detalhe importante, quero alertá-los. Não existe pecado ou algo extremamente errado em querer comer alguma guloseima saborosa. Em alguns momentos, sem problemas. O grande erro é tornar isso um exagero e um ato frequente. Lembra quando eu falei aquelas duas palavrinhas? A frequência e a intensidade. Esse é o grande erro. É entender isso. Quando estamos sendo frequentes, quando estamos sendo intensos no nosso comportamento compulsivo ou impulsivo. Estratégia 3. Restringir, vou enfatizar, restringir a restrição. Olha, importante, você se é nutri ou personal, orientar o seu aluno que vem com uma dieta da moda aí para vocês. Realizar privações de alimentos pode provocar um ganho ainda maior de peso. Assim, uma das orientações nutricionais, aqui no caso neurocientíficas, biológicas, para evitar o ganho de peso é não privar o corpo de alimentos. O que os artigos científicos demonstram é que possuir um comportamento excessivo na restrição de alimentos, aquelas dietas malucas, loucas, seja no médio ou longo prazo, pode conduzir o indivíduo a consumir mais alimentos com alto teor calórico e consumir de maneira exagerada. E isso terá um reflexo muito forte na compulsão alimentar novamente e na ansiedade da pessoa. Jamais será uma boa ideia manter uma dieta altamente restritiva, principalmente quando vivenciarmos momentos estressantes ou com forte valência emocional negativa. Veja que interessante você entender isso. Vou repetir. Jamais será uma boa ideia querer manter uma dieta altamente restritiva. Olha aí vocês que praticam dietas da moda. Principalmente quando vivenciamos momentos estressantes ou com forte valência emocional negativa. Que possivelmente você vai intensificar o seu comportamento impulsivo. Na busca de doces, principalmente. O que podemos fazer, o que podemos encontrar nas conclusões dos artigos científicos, é que manter uma intensa restrição alimentar não só é ineficaz para a redução de peso a médio e longo prazo, mas como também pode ser prejudicial para a saúde mental e física, além também de aumentar os níveis de estresse, porque entra aquele ciclo que eu falei para vocês. A pessoa fica com essa automutilação emocional de, meu Deus, eu comi, era um chocolate, eu comi 2, era um bis, eu comi a caixa inteira, um sonho de valsa, eu comi 5. E ela vai entrando nesse ciclo vicioso. E isso potencializará mais ainda os níveis de estresse dessa pessoa. Veja, são simples estratégias, mas simplicidade não é sinônimo de complexidade, de facilidade, perdão. Às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade de colocar isso em prática.
E a quarta e última estratégia dessa aula, que continuaremos na próxima, é seja seu Masterchef. Como assim, Matheus? Veja que interessante. Programar-se para preparar e cozinhar as próprias refeições pode apresentar resultados significativos para a saúde em geral. Veja que interessante. Por que, Matheus? Eu me dedicar àquilo na cozinha, preparar isso, aquilo. Ah, mas minha vida é corrida. Não tem outra estratégia a não ser você encaixar tempos, horários para isso. Se a preferência da pessoa é a saúde, a qualidade da vida, de vida física e mental, ela tem que ter prioridades. Se isso não tiver, começa ali, sugira para o seu aluno, para o seu paciente ou você, acorde 10, 15 minutos mais cedo e vai dormir 10, 15 minutos mais cedo também, para você no outro dia ter essa programação de preparar os alimentos. Ou durma até um pouquinho mais tarde preparando, é o que eu faço, eu preparo no final do dia, para no outro dia, nos próximos 2, 3 dias, já ter um alimento adequado para não ter a sabotagem, que esse é um grande vilão também. Veja que interessante. Um estudo conduzido no Reino Unido, com mais de 11 mil pessoas, concluiu que preparar e comer refeições caseiras com uma maior frequência, de 3 a 5 vezes por semana, possibilitou uma maior ingestão de legumes e frutas. Mas tá, Matheus, o que pode mais interferir nisso? Veja que interessante. Em relação à frequência, aqueles que possuem o hábito de realizar as refeições caseiras 5 vezes por semana, tinham 28% de uma menor probabilidade de ficarem acima do peso. Olha que interessante. E 24% de uma menor probabilidade de ter excesso de gordura corporal, quando comparados com aqueles que praticavam refeições caseiras 3 vezes por semana. Uma das hipóteses que os autores desse estudo aqui, está aqui, feito em 2017, ele sugere que a dedicação de se impor aquilo, uma energia, dedicação naquilo, aumenta a capacidade da pessoa de ter a força de vontade de continuar. É claro, repetindo, não são todos os dias que a pessoa terá isso. Por isso, separar um dia, 2 dias na semana para ter a organização de 2, 3 dias das marmitas, dos alimentos que você comerá ao longo desses 2, 3 dias. E aí sim, no próximo dia, quando acabar essas marmitas, ter a adaptação de se localizar em relação, poxa, hoje eu estou legal para preparar, vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde para me preparar a comida. E a pessoa preparar, ela se dedica a ter uma dedicação maior no processo. Lembra naquela aula que nós, na primeira aula, se não me engano, no primeiro módulo, não sei se foi na primeira aula ou foi no primeiro módulo, onde que ter o engajamento da motivação com o caminho, a estratégia é importante? A pessoa tem a motivação no dia ali de montar as marmitas, seja através de uma música, escutando a música, ou com um amigo, acompanhando a dieta, e a estratégia, se organizar em relação a isso. Outra conclusão. O estudo também concluiu que possuir um maior planejamento na antecedência da preparação das refeições pode ajudar na economia do tempo, foi o que eu acabei de falar, na qualidade da dieta e na redução dos riscos de obesidade. Veja que interessante. Sabendo disso, dessas estratégias, eu quero que você analise agora para fechar a aula. O que você achou dessas 4 estratégias? Difíceis? Fáceis? Simples? Complicadas? Assim, temos um desafio para você. Comece a praticar 2 delas, não precisa ser as 4, não tenha loucura, você nutricionista, psicólogo ou personal, ou você assistindo a aula querendo melhorar, buscar um emagrecimento consistente, aplicar as 4 de uma vez. Porque pode trazer um certo desconforto e você não cumpri-las, e aí você desanimar. Então comece por 2. Assim depois, eu quero que você compartilhe os resultados com a gente por e-mail ou no Instagram, do professor Heitor no Fitmag ou no meu Instagram. Manda lá em inbox, professor, estou acompanhando a sua aula, marca a gente aí na aula, para a gente saber que você está colocando isso em prática e divulgar nosso trabalho, é claro. Quer mais? Vamos para a próxima aula, pois temos mais 4 estratégias para você aplicar no seu dia a dia ou na rotina do seu cliente ou paciente, beleza?